Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu companheiro e amigo Frederico Flecha, e você já deve ter reparado que hoje eu estou usando a camisa do lado avesso. E o motivo é simples, porque nós recebemos neste episódio aqui no Estúdio Decola não só uma atleta, mas uma mulher que, com um ato como este, lutou pela equidade de direitos no esporte e mudou muita coisa no esporte brasileiro. É uma satisfação muito grande recebê-la aqui, Jaqueline, Jaque Silva. Agosto de 85, há quase 40 anos, você bateu de frente com o sistema vigente. Parabéns. Parabéns. Foi uma batida e tanta. Né? Mas naquela época não tinha o que tem hoje, não foi muito agradável, não. Nem o termo equidade existia, Equidade, imagina, não tinha nada disso. Você não era... Era um meio ditador, né? Você sabe que o esporte ele já é um pouco bastante assim, né? O esporte, a estrutura dele é de cima para baixo, né? É difícil, por mais que tenha essa evolução toda, com grandes atletas conquistando muita coisa, ele sempre vem de cima para baixo. Naquela época era muito mais. Naquela época não existia voz de atleta, principalmente de mulher. E ali foi uma briga que, naquela hora, eu perdi. Mas nem sempre a derrota é o momento, né? A gente perde a batalha e ganha a guerra, não é assim que se fala? Mas eu não sabia na época que ia ganhar a guerra, mas a batalha com certeza foi perdida, porque não existia essa possibilidade desse reconhecimento do trabalho da mulher. E como sempre tinha a questão dos dirigentes, né, do que eles achavam que era melhor, e me parecia que o que eu falava era um absurdo, entendeu? Que eles davam as regras, eles davam a forma que seria e que ou você aceita ou você vai embora. Jaqueline foi a contestadora. Jaque Silva, a campeã olímpica. Qual você prefere? Olha, eu prefiro a campeã olímpica, porque a campeã olímpica é mais... Assim, o que eu faço hoje é tentar não brigar. Porque eu fiquei com uma fama de brigona, né? Eles levantaram assim, uma coisa de uma atleta de confusão, né? Aquilo foi o que eles ficaram ecoando. Então, durante muito tempo, isso ficou, sabe, a minha forma de jogar era uma forma brigona. Entendeu? Agressiva, pode ser. Agressiva. Eles ficaram nessa questão aí, batendo nessa tecla. Então, fui pouco contratada, para não dizer nada, contratada. Uma atleta polêmica, uma atleta de confusão, uma atleta, entendeu? Então, assim, ficou uma coisa muito ruim. Já a campeã olímpica... já é a campeã olímpica, já é, sabe, é paz e amor e tudo mais, entendeu? No seu nome tem um Luiz também. Tem. De onde vem esse Luiz? Pergunta meu pai. Você nunca usou esportivamente? Não. E o Jaque Silva apareceu quando eu fui para os Estados Unidos. E parece que quando ele fechou bem. Ele deu boa sorte. Sonoridade. Deu uma sorte boa. Você já disse numa entrevista que comportamento e atitude são fundamentais no sucesso de um atleta. Foi o que embasou você na carreira? Com certeza. Eu acho que no esporte, você é o que você é na vida. É muito difícil você separar, né? Então, assim, é lógico que se eu sou uma pessoa que tenho... sei lá, que presta atenção aos certos, aos direitos, entendeu? Você é uma coisa que... Dentro de campo, também você é um pouco assim. E assim, eu me tornei muito disciplinada. Eu sempre fui uma atleta de qualidade, técnica, sabe? Desde pequena. Eu sabia que eu tinha algo mais nesse lugar. E eu sei que essas coisas todas começaram a me levar para uma outra tipo de visão do esporte. Quando cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia jogar voleibol de praia.
E lá eles é que desenvolveram o voleibol de praia, eles criaram o voleibol de praia, eles criaram o voleibol, né? Mas a regra era diferente. E rapidamente eu entendi que aquilo ali era uma forma era um caminho. Mas eu tinha que aprender, eu tinha que não teria ninguém me cobrando de mim. Teria que vir de mim mesma. Sim. O que me fez só melhorar nesse lugar, de ter atitude, de ter comprometimento, sabe? De se cobrar. De se cobrar nesse lugar. Então, foi bom para mim, eu cresci bastante como pessoa. Então, Jaque, você foi convocada pela Seleção Brasileira aos 14 anos. O que você pensava nessa época em relação a isso? Uma convocação para a Seleção Brasileira. Eu vou dizer para você, foi surpresa. Porque, assim, com 14 eu fui convocada, mas fui cortada também. Uhum. E eu fui convocada para uma seleção adulta. E fiquei em concentração 6 meses, me cortaram depois dos 6 meses. Eu fiquei muito chateada. Esse é o sentimento. Né? Muito chateada. Uma falta de sensibilidade tremenda de quem fez isso. Dos dirigentes. Dos dirigentes, entendeu? Porque eu saí de casa, eu era criança, fui ter uma experiência que não sei. Não tiveram o menor cuidado em te abraçar. E 14 anos, na nossa época, era muito diferente de 14 anos de hoje. Era 14 anos infantil, assim, bem criança mesmo. E depois aí eu fui cortada, pronto. Sabe? Aí eu fiquei com raiva do esporte, fiquei com raiva de todo mundo que estava lá dentro, não queria mais jogar. Você cogitou isso? Cogitei na minha cabeça, sim. Não queria, perdi o entusiasmo, porque não fez sentido para mim. A mudança foi muito grande para nada. E algumas horas, assim, o esporte veio meio estranho, assim, porque eu me lembro que depois disso eu fui para os Estados Unidos com a seleção universitária e aí fui jogar uma universidade. E jogando nos Estados Unidos, me chamaram para jogar lá, né? Lógico. Com quantos anos você tinha? Devia estar com 17, por aí. E eu voltei para o Brasil com 2 convites de universidade. E aí fui mostrar para o treinador, fui mostrar para os meus pais, e eles falaram, e a seleção brasileira? Eu falei, eu estava entusiasmadíssima com os Estados Unidos. Aí eu querendo voltar para os Estados Unidos, não estava querendo seleção brasileira, estava com aquela história lá meio... E eles falaram, não, você vai para a seleção, você tem que ir para a Olimpíada. E aí eu fiz essa troca. Eu era garota, eu não tinha entendido isso. E eu não precisava ter feito troca, porque eu sempre achei isso muito ruim do esporte. O esporte no Brasil, ou você estuda, ou você faz o esporte, o que é um absurdo, porque você está sempre nesse lugar. Você não consegue conciliar. Conciliar, verdade. Pois é. E super dá para conciliar. Se aqui no Brasil tivesse uma política para isso. Sim. O esporte tinha que estar dentro das escolas, tinha que estar dentro da universidade, o esporte tinha para passar. Você não olha hoje num quadro de medalhas numa Olimpíada, e você olha os Estados Unidos, eu acho que foi para 120, sei lá quantas medalhas, 120 foram 44 medalhas de ouro. Você só consegue alcançar esse tipo de lugar com a estrutura de escolas e universidades de esporte, sendo a característica do povo americano. Você olha um atleta americano, você não só vê o atleta que ele é, mas a pessoa que ele é. A formação dele. Eu assisti o Brasil no voleibol de feminino de quadra, perdeu a semifinal para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi para a final contra a Itália. A Itália, um timaço. Os Estados Unidos perdeu de 3-0, mas nenhuma vez o semblante delas ficou diferente. Elas jogaram com a mesma característica o tempo inteiro. Elas o tempo todo foram para frente, o tempo todo elas batiam a mão, assim, emocionalmente não afetou em nada a vida delas. Elas fizeram o trabalho que tinha que ser feito. Se você pega um acontecimento, um jogo desse e transforma para o Brasil, você vai ver um país, uma equipe abatida. Mas não seria também o espírito latino de ser?
Eu acho que aí você vai botar dentro desse lugar. Aí você pega o Brasil e a Alemanha na Copa do Mundo. 7-1. E, pô, ele podia ter perdido de 2-0. Por que ele foi perder de 7-1? Ele não aguentou emocionalmente nada. Vou perder logo de 10. Entendeu? Eu acho que assim, o americano ele tem essa construção, né, caráter, da mentalidade dele, baseado no esporte e educação. Sim. Né? E eu acho que é isso que eu olho assim, acho que o Brasil falta encontrar qual é a maneira que ele vai resolver desenvolver o esporte no país. Porque se acaba uma Olimpíada, são só 3 medalhas de ouro, né? E 3 medalhas de ouro feminina, não teve nenhuma masculina. Vamos falar da sua vida esportiva. Atleta do Flamengo. Era o seu time de coração? Muito, lógico. Graças Como é a que foi? Deus. Ei. Eu comecei a jogar voleibol no colégio, na Notre Dame. E o treinador era, na época, o Enio Figueiredo. Eu e Isabel, nós estudávamos na mesma escola. E aí ele se tornou técnico do Flamengo e levou com ele as jogadoras da escola. E eu fui nessa... Você era amiga da Isabel já? Ou eram uma de cada turma? Não, éramos turmas separadas. Rivais? Não, na escola. Não, eu sei, mas é que tem essa história, né? Não, mas nós não éramos nada. Nós éramos brincadeira, estamos lá, querendo ser alguma coisa. Pô, era difícil. A Isabel não era mais difícil ainda, porque a Isabel entrou para o time da escola e sumiu. Aí tiveram que pegá-la de volta. Mas como foi vestir a camisa do Flamengo? Emocionante. Eu lembro perfeitamente desse dia. Eu entrei no mirim do Flamengo, eu tinha 9 para 10 anos de idade. A camisa ia até o joelho, era imensa. Mas era assim, era a primeira vez que eu tive contato com uma equipe. Então, eu me lembro muito que eu entrei para defender, e eu defendi a bola. Dei tudo de mim. Lembra da estreia? Lembro da estreia no CIB. Foi muito bonito. Saí no jornal logo na estreia. Levantadora? Não, eu entrei para defender. É tipo líbero, né? Era líbero, mas não era líbero, era reserva que fazia o fundo de quadra. Mas aquilo ali era, poxa, foi uma oportunidade de ouro, de ouro. Bom, você com 18 anos foi disputar a Olimpíada em Moscou. Como é que foi essa experiência? Fala um pouco disso para a gente. Tão diferente para uma jovem, né? Foi a primeira equipe de um time coletivo a ir para uma Olimpíada, que foi o voleibol, e nós entramos nessa Olimpíada porque teve o boicote. Na realidade, nós não teríamos condições de entrar. Mas, através do boicote, nós entramos. Sim, eu acho que foi uma equipe. A gente foi para lá, mas muito de turista, assim, porque naquela época, imagina, anos 80, era muito distante a Olimpíada, né? Porque você não via nem pela televisão, ele passava pouquíssimo, entendeu? Então, você chegar... Moscou, então... Você chegar na Olimpíada, todo mundo só lembra do ursinho que chorava na arquibancada. É o que você lembra da Olimpíada. E nós, assim, a gente apanhava muito. Eu acho que nós ficamos em 8º, 7º lugar, último lugar, sei lá. E a experiência de turista? Turistou muito lá? Assim, como pessoa para você. Então, foi maravilhoso, foi incrível. Porque regime de governo. Dizem que a Rússia tirou todos os jovens, todas as crianças saíram da cidade para não ter influência, né, com o Ocidente. Mas foi linda a Olimpíada, assim. Eu lembro que nós desfilamos para a abertura, para a cerimônia de abertura, e depois nós subimos para a arquibancada, que nós assistimos a cerimônia de abertura das Olimpíadas, que foi lindíssimo, eles deram um show. Foi. Hoje em dia, os atletas só servem para ficar lá desfilando, entendeu? Nesse lugar aí foi muito bonito, foi uma Olimpíada bem legal. E aí, em 84, Los Angeles, totalmente diferente. E você torce o pé? Não, assim, mas eu participei. Sim, não, pois aí já foi um outro pedaço, assim, foi uma outra parte.
esse time da seleção brasileira vai para a Olimpíada já Classificado. com vontade de ir para o pódio, quiçá, entendeu? Isabel e Vera Mossa, Jaqueline, ainda, né? Jaqueline, Regina Ochoa, Sandra Suruag e Heloísa Roese. Fizemos um treinamento no CTA, aqui em São José dos Campos, se eu não me engano. E o treino foi todo baseado... nós estávamos numa chave de Brasil, China, que era campeã do mundo, que estava indo para a medalha de ouro, Estados Unidos, que era o dono da casa, e Coreia. Só moleza. E nós tínhamos que vencer, a única chance era vencer dos Estados Unidos, que a China era imbatível, tanto foi medalha de ouro nessa Olimpíada. Então, nós fizemos um treinamento de 6 meses, só para ganhar dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos veio fazer alguns amistosos no Brasil, fizemos assim 5, 6, e nós perdemos todas as partidas. Então, a gente perdia, assim, era um time adulto, né? Mas éramos muito infantis, assim, nessa questão de competição, sabe? Assim, a gente brincava muito, nós não tínhamos muita experiência, que nem hoje. Hoje você pega as seleções, elas viajam muito, elas têm muita competição. Naquela época não tinha. Nós fazíamos amistosos. Quando elas vinham para o Brasil, quando elas vieram para o Brasil para fazer amistosos, a gente tinha uma relação assim muito infantil antes de entrar em campo. Quase fã. A gente gostava, nós ficávamos assim querendo o tênis que elas tinham, sabe? A trança que elas faziam. A gente tinha uma certa inveja, querendo ter aquele material que elas tinham, que nós não tínhamos. Então, a gente já perdia o jogo antes de entrar em campo, sabe? No túnel, a gente já começava a perder o jogo. Quando a gente chegou na Olimpíada, depois de levar tantas surras, nós não é que a gente entrou em campo com confiança. A gente já entrava em campo. E, sei lá, o que aconteceu, que o jogo, colocamos 2-0 na partida. E aí, os Estados Unidos estavam desmontando na nossa frente e nós não acreditávamos naquilo que estava acontecendo. Nós mesmos não acreditávamos. Elas não acreditavam, mas nem a gente, que era pior de tudo. Tinha pedido de tempo naquela época? Tinha, né? Eu não lembro tudo. da regra. E aí, quando elas pediam tempo, qual era a conversa de vocês? Não sei. Você não vai saber. Eu não consegui lembrar isso nunca. Eu sei que elas acabaram voltando, fizeram 2-2, e a gente foi para o 5º set, nós colocamos 14-12. Nós tivemos a bola do jogo, e nós não fechamos, porque a gente nunca acreditou que pudéssemos ser... Era isso, faltou aquela coisa do psicólogo que hoje tem e tudo mais. Né? Uma estrutura, né? Uma equipe multidisciplinar para dar uma parada. Tudo, mas assim... O pós-jogo, como é que foi no Foi vestiário? depressivo, uma depressão lá dentro. A gente berrava, chorava, fazia tudo. Porque passou assim... Hoje eu sou muito amiga de uma grande jogadora que jogou na época nos Estados Unidos, a Rita Crockett. E quando eu vou na casa dela, tem a foto do jogo. E aí eu falo assim, se a gente tivesse ganho, minha vida tinha realmente mudado, porque dali elas foram medalha de prata. Ela fala, mudou a minha vida. Mas entraram para a história. Todas aquelas que estavam naquela quadra, é um jogo épico aquele, né? Foi um jogão aquele jogo, mas faltou psicologia total. Eu falei da lesão. Você teve medo de perder a Olimpíada quando torceu o pé? Não, nem lembro. Eu acho que não. Eu estava ligada naquela história ali. Ia jogar de qualquer jeito. Foi uma Olimpíada. E vai voltar, né? Próxima Olimpíada é em Los Angeles. Você vai lá? Se Deus quiser. Estou querendo. Que nesse tempo de seleção, você fez uma dupla com a Isabel, né? Vamos dizer assim. Fiz, muito. E você pode falar dela para a gente? Tá, claro. Fiquei muitos anos, você imagina, Isabel, a gente começou na escola, nós éramos, né, de criança, né, muito mais do que uma amizade normal, assim. Cresci com a Isabel e, imagina, crescer não só como amiga, mas como dentro do voleibol, dentro do clube, depois as duas convocadas para a seleção brasileira. Então, assim... Era tipo irmã, entendeu?
E no Flamengo éramos muito idênticos ali dentro. Tá? Hoje o vestiário do Flamengo tem meio dela. A representatividade Tá escrito, dela tem para uma... você, então, é... é fortíssimo. Sinto muita saudade da Isabel, minha irmã, cara. Porque era um bom papo, era... A gente, assim, dentro da quadra, éramos grudados e fora da quadra. Mas você explica isso? Eu não sei nem o que Conheceram dizer. na escola. Todos os caminhos E a gente foram ia comuns. a gente frequentava Posto 9, Baixo Leblon, teatro, sabe? Porque, assim, nós tínhamos um negócio do esporte, mas a gente tinha o outro lado da vida que era Pão e carne, né? totalmente diferente do esporte. A gente gostava de outras coisas, assim. A gente não andava muito com a coisa do... Talvez se fosse familiar, não fosse tão íntimo. Não seria. Muita saudade mesmo. E fizemos uma dupla forte, Isabel e Jaqueline. Durante anos e anos, nós fomos campeãs pelo clube, né? Somos laureadas e foi assim, muito bom. Foi assim. Na praia nunca jogaram, né? Chegamos a jogar uma vez na praia. E como foi? Foi bom, mas a Isabel estava muito enrolada. Isabel tinha fechado um contrato em São Paulo, aparecia de helicóptero dentro do... uma confusão, coisas de Isabel. Te perguntar, fugir aqui um pouquinho da pauta. Você tem uma história de ser muito rígida. A gente vai falar sobre isso também. E ela, como é que era? Não é. Você que cobrava dela? Eu estava mais séria. Você dava muita bronca nela, não? Não, é porque eu fiquei mais séria depois que eu fui jogar voleibol de praia. Porque você não tem muita... Ou você fica sério ou você não vai ficar, porque não tinha treinador que, que dá as ordens e nada disso. Então, na quadra você era mais aí você tinha tranquila. que fazer. Isabel querendo fazer tudo. Você fechava contrato na quadra, depois queria jogar na praia, e as coisas eram em lugares diferentes, mas... Não combinava contigo. Não, a gente falava, como é que vai fazer isso? Então, aí você foi para a praia e até por conta, talvez, desses embates com a CBV. Foi o caminho que você seguiu, né? Isso. De onde veio essa força para enfrentar os dirigentes? Eu acho que é a juventude. Sinceramente, porque eu não tinha... Primeiro, eu não tinha noção que aquilo poderia ter acontecido tudo que aconteceu. Eu achava que era uma coisa tão óbvia, né? Era um direito tão claro, mas não, o negócio virou um... Nem se falava em direito, né? Nem direito, pois é. Você está usando o termo de hoje, né? Porque naquela época... Eu levantei o dedo e falei, mas como assim, entendeu? E assim, eu tinha alguma noção, porque um presidente de confederação, da maneira que ele era, e dava medo em todo mundo, sabe? Quando tinha uma reunião com ele, ou quando ele todo mundo... Afastava, né? Ficava meio amedrontado. É aquela coisa de cima para baixo mesmo, não era de cima para baixo. Foi naquela época que houve um impedimento de jogar no exterior? Foi, né? Veio tudo junto, era também isso. Porque os atletas começaram a viajar e aí ele criou um sistema que quem fosse para fora tinha que pagar a confederação, que gerou muito desgaste aquilo também para ele. Mas todo mundo pagou. Era um atleta, quando ia para jogar no exterior, tinha que pagar $100 mil. Caramba. Custava a taxa dele. Em algum momento você achou que não valeria a pena isso tudo? O quê? O que você estava fazendo, essa briga. Eu achei na hora, depois. Eu fiquei... Não, foi quando deu a confusão, eu fiquei sem lugar para jogar. Eu fui cortada da seleção brasileira, ninguém me contratava, porque você estava mexendo com um sistema, né? Eu não tinha ideia da grandeza do negócio. E seus amigos falavam alguma coisa, suas amigas? Não. Na época, ninguém chegou perto. Ninguém chegou perto. Não. Pois nem as outras jogadoras, né? Não, mas é entendível, porque se entrasse ali, ia dançar. Que nem eu dancei, né? Só que eu dei muita sorte. Na hora que eu vou para os Estados Unidos, eu chego nos Estados Unidos porque, quando eu joguei em Los Angeles, eu peguei uma revista de voleibol que falava só de voleibol de quadra, mas as últimas páginas
tinham fotos de voleibol de praia, dos meninos. Não tinha de mulher, só... Não era tão... Não tinha ainda. Os homens já estavam mais organizados. Mas aí, sei lá, me deu uma louca. Falei, poxa, eu vou parar lá naquele lugar e vou saber. E fiz uns contatos. Bebeto de Freitas jogava nos Estados Unidos. Não sei quem jogava nos Estados Unidos. Você tinha que fazer contato por telefone. Não tinha internet, nada disso. E você ligava e falava, e aí? O que tem aí? Tem um espaçozinho aí. Aí me falaram, tem um americano aqui que ele adora brasileiro e ele adora voleibol. Ele, normalmente, os brasileiros que querem vir para cá jogar vôlei, ele dá uma força na casa dele. Vem para cá que o Paul vai adorar. Aí eu fui, o Paul era um apaixonado por voleibol. Ele tinha uma loja chamada Volley World. Ele fazia campeonatos de voleibol de praia. Ele era daqueles americanos vidrados. E aí ele me recebeu super bem na casa dele. Aí foi me ensinando as coisas. Foi a minha sorte, ele mesmo. Sorte a gente sabe que é destino também, né? Tem você isso. Tem que saber que na vida você precisa dos seus guardiões, né? Vão acontecer. Se você for do bem, vai ter sempre alguém dizendo, não, vai por aqui, vai por aqui. O Flecha te perguntou das amigas e você citou o Bebeto. Assim, as amigas não se manifestavam. Mas e seus amigos técnicos? Então, alguém falava, Jaque, calma, não é por aí? Não, nem nada. Ninguém não ouve nada. Não você foi cortada 3 vezes, é isso? Fui cortada. Uma foi aos 14 anos. Essa conta? Não, essa não conta. Não, são 3 vezes como adulta já. E aí você era cortada e voltava. O que te fazia voltar? Não sei. Porque eu gostava, eu adorava, né? Mas era muito... O esporte era muito... Você lembra por que os outros cortes? Questão técnica? Teve um corte que eu fiz que foi com a Isabel. As duas? As duas foram cortadas juntas. Isabel tinha acabado de ter, eu acho que, se eu não me engano, foi Maria Clara. E ela não estava na concentração. A concentração era no Cefam, no meio da Avenida Brasil. E eles tinham feito uma pré-eleição dizendo que, naquele ano, eles não iam permitir nada, que ia ser tudo... Era muito rígido, Era né? muito rígido, bicho. Era uma coisa... E nós estávamos sempre em áreas militares. Sempre na nossa equipe tinha um militar. Era meio barra pesada aquela época, sabe? E aí, nesse dia, a Isabel chegou atrasada, porque estava, né, cuidando da neném, e chegou atrasada na concentração, e ela foi cortada. E eu fui falar, mas por que vai ser cortada? Não é um caso assim... Disciplina. Não é um caso de disciplina, é uma questão aqui que está acontecendo. Porque chegou atrasada. Eu falei, então também não quero. Essa confusão assim, não quero não, sabe? Aí eu acabei não sendo cortada, eu pedi, foi a dispensa por ela. Ela tinha sido cortada, eu saí junto. E da outra vez eu não lembro direito o que era, mas era sempre uma questão sempre disciplinar, entendeu? Contando as vezes que eu fui cortada por indisciplina, eu não sei como eu consegui chegar a campeã olímpica. Pois é, você voltava. Entendeu? Eles gostavam, alguma coisa. Tá, então, olhando para trás, então você acha que você foi indisciplinada, rebelde ou visionária? Eu acho que foi, graças a Deus, de tudo um pouco. Tudo um pouco? Porque, assim, se você pensar, que eu acho, assim, muito hoje do perfil dos atletas nossos, eles são muito... não tem rebeldia, não tem uma opinião, não sabe? Assim, não que tenha que ser uma coisa que vá fazer uma... Você acredita isso também ao tempo, a mudança, né, dos dirigentes também, né? Porque vai evoluindo, né? Não, mas eu estou falando de hoje. Eu acho que hoje eles são bem... Eles aceitam, eles aceitam tudo. Não existe ninguém querendo colocar alguma coisa diferente. Você vê que acaba a Olimpíada, não que eles tenham que brigar por isso, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o ponto de vista, sabe? O seu valor em relação a isso. É um assunto sempre que acontece durante os Jogos Olímpicos,
É a história do atleta, de como ele era, o que ele era, como é que ele chegou naquele lugar. Isso é fato, né? Se você vê, o histórico é sempre, não tinha nada, era muito pobre, a mãe e o pai ajudaram, nananã. Isso é a história do jornalista. Só que quando ele alcança algum êxito olímpico, ele provavelmente já alcançou algum êxito antes. Anterior, claro. Anterior, ele não, você sabe disso, Fred. Ele não chega ali... À toa, né? À toa. Só que, desse ponto em diante, o que ele se torna? Ele vai enriquecer? Ele vai fazer o quê? Essa é a grande questão. Porque, assim, é difícil. Você olha e você vê os campeões, muitos já sem nada. Sai a glória da Olimpíada, da conquista, volta lá para o seu mundinho, ele é capaz de se tornar aquilo que ele era, entendeu? Mas, dificilmente você consegue segurar aquela onda ali, porque eu acho que o atleta ele não é reconhecido, ele não tem o retorno que ele deveria ter. Na hora que ele tem que ter. Ele não tem. Eles contam a história dele aqui, mas esquecem de contar a história dele após. O após. E a gente vê, recentemente, Simone Biles foi um exemplo, milionária, né? Milionária. E com problemas mentais, né? Assim, de como administrar esse pós. Mas não, eu estou falando mas ela é rica. Sim, ok. Rica mesmo, não é pouco, sabe? Mas aí talvez o atleta não saiba administrar esse pós também, né? Hoje a gente está com premiações, né? Antigamente a gente não tinha. Nem tinha premiação. Essas premiações. Eu não ganhei nada. Eu falei, eu não ganhei nada. Essas premiações não existiam para a gente. O que você acha da comissão de atletas que tem no COB? Então, eu acho ótimo, acho que faz bem, e acho até que os atletas deveriam começar a conversar sobre isso. Entendeu? Até porque vai melhorar o esporte. Na hora... Hoje já tem até poder de voto, né? A presidência. Poxa, lógico. Mas eu acho que essa situação em relação aos atletas, os atletas serem personalidades, né? Não só ser o premiado, mas serem as personalidades, sabe? Saber, e os atletas eles saberem que eles são. Saberem se vender, entre aspas. Isso, entendeu? Falta... Porque o marketing existe em torno, mas, assim... Se posicionarem, né? Posicionar. Muito bem. De onde surgiu essa ideia? Uniforme do avesso. Cara, eu vou dizer para você que foi o seguinte, a confusão era assim, tanto o masculino quanto o feminino vestiam a mesma marca de patrocinador. Só os homens recebiam por isso. Então... e eu fui falar que deveria ter um reconhecimento das mulheres. E o que ele falou foi que não teria. Então, se não teria, para que eu deveria usar aquela marca? Aí eu pensei, esse negócio de seleção, de equipe, o uniforme é muito importante, né? Todo mundo igual, todo mundo uniformizado, isso é básico. Então, para não mexer no uniforme... eu resolvi botar uma roupa pelo lado do avesso. Eu ia continuar com o uniforme, mas não ia ter a marca. E aí? Aí não foi visto foi desta no treino maneira. já, né? Foi num treino, né? Como é que foi o impacto? Você lembra? Foi muito ruim. Foi porque, assim... No vestiário o pessoal viu, você se arrumando. Não, mas é o seguinte, eu fiz um treino. Um treino eu fiz. E aí levaram isso para... Um treino do avesso. Um treino do avesso aconteceu, lógico. Aí levaram isso lá para cima. E lá para cima mandou dizer que se eu continuasse, que eu seria cortada. E aí teve o segundo treino. Aí eu fui para o segundo treino, mas assim, aí o bicho já foi pegando, entendeu? Já foi o presidente, já foi, não sei... Porque eles foram assistir? Foram. E já foi porque, assim, a questão é, vai botar a roupa ou não vai? Aí eu falei, não vou, mas foi sinistro. No vestiário, quando você vestiu do avesso o pessoal da equipe, Jaque, tu vai? Não. Vai, vai. Entendeu? Voa.
Tem que ir, porque agora já começou esse negócio, vai fazer o quê? Vai voltar atrás, Não né? dá para voltar atrás. O negócio já tinha esquentado. E outra, já tinha jornalista, já tinha tudo, porque era uma menina. Eu era garota. E contra uma instituição mesmo, era uma coisa grande, né? Tinha todo um poder, tinha toda uma cara, tinha todo um negócio assim, bem forte, tipo, apontando o dedo, entendeu? E o patrocinador faturou certamente com isso. Não sei, sabia? Chamou a atenção da marca. Por exemplo, hoje um patrocinador desse tinha tirado o time de campo. Hoje, se dá uma confusão dessa, o cara fala, tira, eu não quero mais patrocinar vocês. Não é isso? É verdade. Naquela hora, sei lá o que aconteceu. Mas o melhor da história não é essa. O melhor da história é eu ter dado a volta por cima e voltado como campeã olímpica. Porque não era isso, não estava dentro do script. Do script. O script era para acabar comigo ali, entendeu? Então, sem o vôlei, Jack, como é que foi o período até chegar, você descobrir a praia, né? Então, eu fiquei mal, fiquei doente. Fiquei doente, fiquei sem chão, né? Porque você não sabe o que vai acontecer e aquilo causa muita confusão. Não sei, às vezes eu fico vendo gente que gosta de confusão. Porra, você não gostava, né? Não, você vê como é que é. Você sabe, é chato, é ruim, entendeu? Não é bom. Você vendeu a sua Vespinha? Vendi a Vespa, eu rifei a Vespa para pagar, para conseguir ter dinheiro para passagem para ir embora, entendeu? Eu embalei minha casa e botei para vender tudo. E falei, fui. Mas era fácil, era jovem, entendeu? Fechar a casa e... 40 anos atrás. Estava de boa. Também não tinha ideia do que eu ia encontrar, né? E eu fui fazendo as coisas que eu acho que é o melhor de tudo, é quando você faz porque você tem que fazer. Não porque você vai ser campeão olímpico, porque eu não fiz, porque achando que eu ia ser campeão olímpico, nem tinha isso, nem o voleibol de praia não existia nos Jogos Olímpicos. Então, eu fiz porque eu tinha que fazer por sobrevivência mesmo e porque eu amava, como eu amo até hoje, jogar voleibol. Eu jogo vôlei até hoje. Então, aí surgiu a praia. O que hoje você diz assim, a praia para mim é... Praia para mim é tudo. É tudo. Voleibol de praia para mim passar o bastão para a Duda e a Ana Patrícia, 28 anos depois, tem coerência. Tem coerência. Foi falado, teve espaço, porque fez sentido toda a história. De novo, ela faz sentido. E eu acho que as histórias elas precisam, para se concretizar, fazer sentido. Eu não faço coisas. E olha que eu gosto de inventar coisas. Mas eu só vejo que tem condições de dar certo se fizer sentido. Às vezes eu vejo que eu quero fazer alguma coisa, ou que eu quero parar de fazer, mas aí você tem que pensar, mas isso tem que ser feito. Isso é necessário ser feito? Porque, se for necessário ser feito, tanto faz como você vai conseguir, se vai ter dinheiro naquela hora. Mas você tem que fazer, você tem que realizar. É a lei do universo. A Jaque Silva seria a mesma se não fosse a Jaqueline? Não seria. A Jaqueline, poxa, ela é uma garota jovem, com disposição, e que tinha muito talento para jogar voleibol e que tinha que jogar voleibol de qualquer maneira. Eu, desde pequena, eu nunca soube, eu sempre me perguntava, e você vai ser o quê quando crescer? Eu falei, sei lá. Eu só sei jogar vôlei. Eu ficava inventando uma resposta para uma coisa que eu não tinha resposta. E é isso. E o fascinante da vida é você... Isso eu acho assim, importante dizer, que nem tudo você resolve logo no início da sua vida, saber o que você quer ser. Quando eu joguei voleibol, o voleibol era amador. Quando eu comecei a jogar voleibol, não existia profissionalismo. Imagina, quiçá, hoje uma equipe, imagina, fazer parte de uma equipe
de voleibol profissional, que os atletas ganham 1 milhão por ano, mais de 1 milhão, sabe? E não ganhava nada. Imagina. Entendeu? Então, a minha vida foi toda pautada em situações que não eram direcionadas para ganhos, para materiais, para se tornar uma pessoa rica ou nada disso. Muito menos medalha de ouro. E eu fui trabalhando dentro de coisas que eu acreditava, que eu amava, que eu era apaixonada. E consegui bastante coisa. Oh. Então, Jaque, já na praia, o porquê a escolha pela Sandra? E como é que foi o convívio? Aquilo sim é briga. A Sandra foi eu voltando, porque o meu treinador americano, eu fiquei traumatizada quando eu fui embora do Brasil. Não vou dizer que não, eu fiquei traumatizada. Quando o voleibol de praia começou a ser, né, eles falarem que ia se tornar um esporte olímpico e tudo mais, quando eu ouvi, eu falei, vou ficar aqui quieta, que eu não quero saber do negócio de Olimpíada, porque eu sabia que eu teria que voltar para a casinha. Aí o meu treinador falou, olha, você vai ter que voltar para o Brasil, encontrar uma jogadora, você tem que jogar essa Olimpíada. Ele te motivava? Ele me motivava. Aí que volta naquele negócio da razão. Pô, você já fez tanto pelo esporte, pelo voleibol de praia. Eu, nos Estados Unidos, eu era jogadora, né, top lá. E ajudei a desenvolver, a criar a primeira associação de voleibol profissional. Realmente, eu trabalhava para o voleibol. Ele não fazia sentido a primeira Olimpíada não estar presente na cabeça dele. Tipo, se vira, você tem que estar lá dentro. Só que eu sabia que eu tinha que voltar para o Brasil, arranjar uma parceira brasileira, tudo bem, até aí tudo mais, mas tinha que voltar para a confederação, porque era a confederação que dava as cartas, era aquele que tinha falado para... Comandava quem iria, né? Tinha que ir lá negociar de novo aquela história. E já comecei mal. De cara, eu não vou negar. Fala pra gente isso aí. Porque o que ele me fez ir embora, dessa vez ele queria que eu saísse dos Estados Unidos e voltasse para o Brasil. E isso eu nunca mais vou esquecer. Que ele queria que eu abandonasse os Estados Unidos e olha como é a loucura. Escrevesse uma carta de punho que eu morava nos Estados Unidos, eu tinha casa nos Estados Unidos, tinha patrocinador nos Estados Unidos. No Brasil não tinha nada. Tinha um apartamento, mas não tinha... Minha estrutura estava esportivamente, nada. O voleibol de praia aqui no Brasil estava engatinhando. Ele queria puxar para bombar o voleibol de praia aqui. E ele não queria mais que eu fosse para lá. Só que ele falou para mim, se fosse... Que eu falei, eu quero a Olimpíada, mas quero morar lá. Quando chegar na hora da Olimpíada... Eu venho. Coisas que a gente vê o tempo inteiro hoje. Não. Você volta para o Brasil ou você não vai para a Olimpíada. Aí, de novo, volta com aquela história. E é engraçado, porque eu olhando hoje, eu ia falar, por que voltar, meu pai? Mas aí eu já estava no negócio da medalha. E eu já tinha colocado na cabeça. Eu conhecia a pessoa, eu sabia que ele era capaz. Entendeu? Eu sabia que o que ele estava falando, ele não ia... Voltar atrás. Não ia. Aí tudo bem, eu aceitei, entendeu? E assim, a minha família toda falando, não faça isso. Ninguém deu força para eu voltar. Como é que você vai voltar? Você tem tudo lá, vai fazer o que aqui? E outra coisa também, eu queria a medalha, mas a medalha também não era certa, assim, aqui. Nada disso era certo, nem eu com a Sandra era certo, nada era certo. Mas eu resolvi aceitar o desafio e assinei embaixo. Deu certo, cara, mas assim... Que bom. Deu super certo, mas, de novo, foi uma... A Sandra foi escolhida como? A Sandra foi porque eu precisava de uma brasileira, de uma jogadora brasileira. Ela era uma jogadora
muito verde mesmo, não tinha experiência nenhuma, mas era muito atlética. Saltava muito, corria muito, fazia tudo muito, assim, bem. Alguém te deu a dica? O Vantuil, meu treinador. Aí eu peguei ela, falei para ela, fiz ainda uma temporada nos Estados Unidos com ela, porque eu achava que tinha que aprender o jeito americano. Assim, pode ser o que for, eu gosto da maneira que os americanos são, principalmente no voleibol. Eu falei, tem que aprender. Tem que viver um pouco essa Tem que experiência. viver aquilo lá, porque o jogo está lá, entendeu? Que era o que vocês não tinham lá em Los Angeles. Exatamente. Se tivesse tido, a gente, mas como é que vai ter aquilo Vocês contra os Estados Unidos? olhavam as meninas, né? Eu Ela falava, tinha que viver. tinha inveja daquela história. E aí, em Atlanta, vocês não ficaram na vila? Aí foi a briga que dava com a Sandra o tempo todo. Eu já tinha ido a 2 Olimpíadas, já tinha perdido as 2, já tinha desfilado. Pô, Zé sabia que aquilo era a maior roubada. Ela nunca tinha desfilado, ela queria desfilar. Eu falei, olha, Sandra, não vamos desfilar, a gente vai jogar, deixa eles desfilarem. Não, tem. Como é que você vai falar para uma jogadora jovem Que aquilo ali é que bobagem. aquilo ali é uma bobagem, entendeu? Que o objetivo é o Que o foco. objetivo é outro. Ela não foi, porque eu falei, não, porque eu não proibi. Eu falei, eu não vou, se você quiser, você vai. E sustenta aí o que você quiser. Aí ela não foi, ela falou, eu não vou, porque se acontecer alguma coisa, eu vou me ferrar, entendeu? Aí ficou ali com o maior bicão, entendeu? E... Dupla é pior que casamento? Acho que é. Não sei. Casamento também é um saco, bicho. Casamento pode ser muito chato em determinadas horas. Mas a dupla, eu acho que algumas coisas podiam ter sido melhores, entendeu? Porque se tivesse, por exemplo, a gente tivesse mais dinheiro. Porque essa medalha, toda ela foi... Ela é linda. Ela é linda. Ela foi toda financiada pela gente. A confederação só pagou a passagem para a Olimpíada. Só. E para não dizer que não pagou, que só pagou isso, eu pedi para eles alugarem uma casa perto do local dos Jogos, porque era muito longe a vila, dava 1 hora e, sei lá, né? era desgastante aquilo. E o nosso treinador não tinha credencial, ele não entrava na vila, ele não entrava nos jogos, ele entrava com um ticket, ele só tinha ticket. Então, assim, para ficar mais próximo a ele, conseguimos um outro americano fanático que tinha uma quadra de voleibol de areia na casa, perto dessa casa. Então, a gente ficamos ali. E ela também não ficou na vila, também. Ela queria ficar na vila, de qualquer maneira. Eu falei, não vamos ficar na vila, não. A vila distrai. E a vila só distrai. E essa casa era no meio do mato, nem jornalista chegava. A gente tinha até medo de abrir a porta. Já que você lembra dos detalhes da campanha, como é que foi? Dos jogos? Os jogos foram fáceis até a semifinal. Jogamos contra a Mônica Adriana antes, acho que nas quartas. Já tinha jogado antes. Mas era 1-7, né? Ganhamos 15-2. Hein? A mais difícil mesmo foi na final, porque elas mudaram a estratégia. Foi melhor enfrentar uma dupla brasileira, né? Eu não sabia que isso poderia acontecer. Eu tinha pensado em tudo, menos em jogar Brasil e Brasil numa final olímpica. O que você pensava? Boa essa. Eu pensava contra a Austrália, contra os Estados Unidos, entendeu? Eu pensava no glamour, assim, entendeu? Eu nunca tinha imaginado que aquele jogo tão família, que era Brasil e Brasil, que nós, aqui no Brasil, a gente jogava muito, mas era um tipo de jogo que ia rolar num negócio de... Tão grandioso. Né? Tão grandioso. E eu só dei conta porque quando nós estávamos jogando a semifinal numa quadra e elas estavam jogando na quadra 2, que era do lado de fora do estádio. Quando a gente ganha a semifinal, vem um jornalista e fala, Brasil é ouro, Brasil é ouro. Eu falei, o cara tá doido. A gente acabou de ganhar a semifinal. Como é que vai ser ouro Brasil? Aí, quando elas
ganharam lá a semifinal delas e que eu entendi que, de qualquer maneira, o Brasil seria ouro, porque as duas estavam lá. E aí, internamente, fez diferença isso? Cara, olha, eu vou te falar, aconteceram coisas estranhas. Porque quando nós ganhamos, e elas ganharam também, nós estávamos na casa, nós até então tínhamos ficado todas em casa. Aí veio uma ordem da Confederação de mandar a gente voltar para a Vila Olímpica, que nós não tínhamos nem quarto, nem nada lá. Porque alguém disse que sei lá, que poderiam achar que eles estavam fazendo coisas para nos beneficiar. Mas como beneficiar mandando na véspera de uma final, jogando você lá num lugar que você nunca foi, numa cama que você não dormiu, num quarto que nem tinha. E eu, de novo, fui brilhante, assim, porque eu também não reagi. Que eu passei o tempo todo dizendo para mim, orai e vigiai. Eu sempre achei que a cagada ia dar. Alguma coisa ia acontecer. E eu tinha medo de não dormir na véspera da final. Olha, você imagina, eu peguei uma bolsa com a Sandra, depois da semifinal, que já era tarde, pegamos um ônibus, voltamos para a vila, ficamos num apartamento da Mônica e da Adriana, sendo que num quartinho que não entravam as nossas coisas, para dormir para uma final olímpica. Eu dormi com o inimigo. Dormimos com o inimigo. Eu até hoje acho que aquilo foi feito de propósito, porque já não era... Não sei se eu ser campeã olímpica seria a melhor coisa, como não foi, entendeu? As 4 dormiram juntas na véspera da final? Exatamente. Eu não sabia disso. E só foi uma coisa engraçada, que eu falei assim para a Sandra. Sandra, hoje a gente está aqui, porque a gente acabou, né, fazendo um kikikikakk ali, né? Né? Porque é no mesmo apartamento. Aí eu falei, quando der... Tinha um ônibus que ia lá onde a gente estava, lá para o lado do mato. Do mato. Eu falei, quando for 7 horas da manhã, tinha esse ônibus. Quando for 6, a gente acorda. A gente sai daqui. Quando elas acordarem, a gente já não vai estar mais aqui. Entendeu? A gente já vai estar na frente. E foi isso que acontecia. Quando elas acordaram lá, a gente já tinha partido, baby. Já foi na frente. Aí guerra é guerra. Entendeu? Aí foi isso. Foi mais ou menos isso. Eu ouvi você dizer que em quadra se sente como se olhasse de fora. Eu não entendi. Você uma vez deu uma entrevista, acho que foi até para um site em inglês, e você fala isso, que você fica vendo o jogo como se estivesse de fora, mentalizando as jogadas, percebendo, não é? Então, como é que foi a preparação mental para aquele jogo específico? Esse jogo que valeu o ouro. Olha como é que foi a conversa com a Sandra? O que aconteceu? Eu tava com esse negócio na cabeça das coisas que poderiam acontecer, tudo. Inclusive, eu só não sabia o que era que vinha, mas que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer. E aí teve esse episódio aí de dormir fora da nossa casa. E aí, quando chegou lá na final, o jogo todo, sempre quem recebia a primeira bola era eu, porque eu era a levantadora, a Sandra era uma atacante. Então, o certo, o jogo ficava melhor dessa maneira, assim, sacando em mim e a Sandra levantando. Eu não tinha tanta potência, eu tenho muita leitura, mas potência não era. A Sandra era muito mais potente que eu. Mas, quando chegou na final, eles acharam que a Sandra não teria a experiência suficiente para segurar uma final, porque aí quem tem que finalizar é ela, né? E ela ia pesar jogar a final. E foi exatamente o que aconteceu. O jogo que a gente tinha ganho nas quartas, muito fácil, assim, a gente tinha passado o caminhão em cima, começou a final, Sandra não estava indo. O piano foi para as costas dela
E o jogo começou a ficar muito... Eles foram inteligentíssimos, inteligentíssimos. Tiraram a questão técnica e passaram por a questão emocional, né? Você está numa final olímpica. Né? Eu já tinha 2 Olimpíadas, 3 desfiles. Experiência baixa. Uniforme do avesso. 5 a gente tira o uniforme do avesso, Vila Olímpica, Estados Unidos. Não era novidade, né? Aquilo para mim não era nada. Era brincadeira. Era a minha medalha ali. Pô, ali eu ia. Então, você não chorou? Eles perguntavam para mim, você não chorou? No final, eu chorei, já tinha chorado a vida inteira. O que eu ia chorar na hora melhor? Aí eles começaram a sacar, e aí a Sandra errando, e eu falando, não, fica calma, calma, vai dar certo. Eu falava, calma, vai dar certo. Ia consertando, o chapéu dela já ia virando, eu ia acertando, o óculos já ia botando no lugar. Falei, calma, calma, acredita que vai dar certo. Porque, para mim, eu tinha, assim, você tem que resistir o máximo, né? Se você resiste, quem resistir o máximo vai ganhar. Alguém vai ceder nesse negócio, né? Porque eles não iam atropelar dessa maneira. Ia ficar naquele 1-0, 1-1, 2-2, 2-2, 3-3, até a hora que alguém ia ceder. E elas cederam. E aí a gente, fomos embora. E por que elas cederam? Sei lá, pergunta para ela. Você mudou alguma coisa? Não, elas ficaram... Né, tudo que eu fiz foi acalmar a Sandra. Eu só fiquei acalmando e falando, vai dar certo. Calma que vai dar certo. Trouxe ela para o jogo, né? Fiquei aqui com ela, segura aí a onda. Na hora nenhuma eu fiz. Pô, como é que você erra uma bola dessa? Não rolou isso, pois é. Bronca não rolou. Não rolou. Como é que é? Não, falei, imagina, vai dar certo, segura aí. O negócio é segurar, né? E como é que você se segurou? Mas sabe, é o que eu falei. Aquilo que a gente falou atrás, é a atitude. Sei lá, eu acho que tem uma hora que você tem que saber qual o papel que você tem que fazer direito, né? Para mim, se finalizar, eu estava bem treinada, eu estava finalizando o tempo inteiro, né? Então, estava comigo a bola da vez. Quando vai para lá, eu tenho que fazer outro papel, né? É um papel de, vou limpar a bola para você, vou dar... Que é uma coisa que eu sei fazer bem, é levantar. Levantar, eu levanto. Então, sabe, vai aí que vai dar tudo certo. Espera que você está com a bola na tua frente. Mas ela foi divina também, porque ela conseguiu segurar a onda. Já campeã olímpica, qual foi a emoção de subir no pódio para receber a medalha? Essa medalha. Então, foi naquela hora que todo mundo, você não chora? Eu falei, não dá para chorar, cara. Eu já tinha chorado todas as coisas que podia, né? A estrada é muito mais... A estrada é muito mais emocionante, né? Para ser verdade. Dura, né? Com vários... Muito mais dura. É ali que você tem que chorar, né? Na hora que o negócio dá certo, é felicidade, é alegria, né? Você falar, caramba, valeu. Deu certo, valeu, né? Valeu, esse negócio existe, né? Ela te emociona até hoje? Me emociona. Porque medalha, assim, é o que a vida não nos dá medalhas, né? A gente que fica falando, ganhei estrelinha e tudo mais, mas o esporte, o bacana dele é que ele te pontua, né? Eu senti muita falta quando eu parei de competir, porque você acaba a hora da sua premiação, né? Alguém vem e bota uma medalha no seu pescoço, você sabe disso. A vida, você faz coisas boas, ninguém põe nada no seu pescoço, entendeu? Não tem isso aqui, glamour. Você vê que eu consegui algumas coisas assim, importantes também, mas eu acho que é muito simbólico essa questão da medalha. Você foi a primeira brasileira a entrar no Hall da Fama do vôlei e é campeã pelo esporte da Unesco, título que Pelé e Schumacher também têm. Como é que é isso? São medalhas? São medalhas. São medalhas também. E é importante porque o Hall da Fama, eu fiquei emocionada, porque quando você vai no Hall da Fama, assim, você vê vários atletas que você jogou junto, né, que estão lá, então você fica, maneiro. E eles também te veem. Entendeu? É legal você saber que você faz parte dessa família que alguma época você admirou tanto, né?
E Da Unesco. também, de novo, é um gesto americano, né? de reconhecimento. Eles fazem bem isso. O americano gosta disso. Isso é bom. A Unesco é um reconhecimento do projeto Atletas Inteligentes, sabe, e é um reconhecimento da Unesco internacional. Então, é um projeto meu de voleibol em escolas públicas, dessa inteligência que atletas têm, que eu acho importante. Esse projeto? É isso, é o esporte mexendo com o indivíduo, entendeu? Facilitando a vida da criança, do jovem. Coisas que quem é atleta reconhece, né? Sabe o quanto a gente crescemos, o quanto o esporte facilitou a nossa vida até hoje, entendeu? Em todas, em questões físicas, na forma de socialização, mental, né? Hoje em dia tem tantas crianças com tantos problemas aí, sabe, já com distúrbios psíquicos, e que o esporte é uma medicina sem contraindicação, né? Poxa, sem ser invasiva. Sem ser invasiva. Que, poxa vida, desliga, né, o botãozinho dos monitores todos, né? Então, é uma terapia natural, né? É uma terapia de uma potência incrível. Então, é isso. Os atletas inteligentes, ele leva essa mensagem. Jaque, aqui no Esporte em Cartaz, a gente tem o quadro final, que se chama Pódio 1. É o pódio da sua vida enquanto atleta, né? Você tem que relacionar 3 pessoas que você teve durante a sua vida que foram as mais pontuais, que mais te influenciaram, que mais te conduziram ao que você tem hoje, essa medalha olímpica, a pessoa que você é, enfim. Não vale família. Não vale família. Não vale família. Tem que falar da minha mãe, cara. Olha, porque a mãe está fora do pódio. A mãe, pô... Não, minha mãe a mãe leva no colo. Então, o americano Paul Gross foi uma pessoa que indicou para mim muito. Que te recebeu lá na casa. O Pat Zartman, meu treinador, esse foi um cara, bem, assim, ele... Quando eu fui trabalhar com ele, eu já tinha jogado a Olimpíada de Los Angeles, fui indicada a melhor levantadora. Eu achava que eu já sabia muita coisa. Quando eu fui treinar com ele, eu achei que o esporte, entendeu? Ele me fez ver totalmente diferente, as mesmas coisas. Que muita coisa eu fazia por intuição, não tinha ninguém me explicado. E ele conseguiu me fazer ver as coisas que eu podia repetir, o que eu fazia bem, quando eu quisesse. Que isso era uma confiança tremenda, sabe? Que se eu fizesse de alguma forma, naquela forma ali, eu ia fazer 1, 5, 10... Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E ele foi assim meio uma coisa, foi muito poderoso assim para mim. Ele me fez ir para a Olimpíada, fez buscar a Sandra, né? Isso eu acho importante. Eu tenho uma amiga que fiz terapia com ela há muitos anos, e hoje ela é muito minha amiga, a Nete, e ela também me ajuda, sabe, a dar essas a colaborar com essas coisas que têm que acontecer, sabe? Porque eu tenho muito start. Eu tenho start. Mas eu não sei muito o que eu estou, sabe? Startando. E aí eu preciso dessas informações para aquilo falar, não, isso funciona, isso tem cabimento, entendeu? Então, seu pódio você colocou o Paul, o americano, o treinador. Como é o nome dele? Pat Zartman. E ela, a Nete. E a Isabel e a Sandra? Mas assim, a Isabel também. É família? É porque a Bel, Porque o pódio aqui a gente não limita a 3, não, a gente abre.
Abre uma exceção. A Isabel também, mas assim, é diferente, assim. A Isabel não é esporte só. Não é esporte só. Eu estou muito na do esporte. A Isabel é uma vida. Isabel é tipo irmandade. Irmandade. Jaque, super obrigado. Adorei. Muito bom. Parabéns aí Muito por obrigada tudo, por sua essa história. grande entrevista. Pô. Isso faz um bem para mim. Bom, para nós também. Faz muito bem. É bom saber. É bom contar a minha história. Parabéns. Valeu. Parabéns.